Começa agora mais uma edição do Soterópolis e, como sempre, as diversas linguagens artísticas marcam presença no nosso programa, de olho em tudo que é produzido na cultura da Bahia. Veja o que preparamos para você. Olha, eu fui para a cidade despreocupado, quando cheguei na Sé vi um povoado. Oi, minha gente, fiz um perguntado, responderam que a baleia que tinha chegado. Nossa equipe rodou por esquinas e praças de Salvador e entrou na gandaia dos tabuleiros de dominó. A gente, quando chega para a idade, com 72, a gente tem que ocupar a mente com alguma coisa para não ficar com os neurônios, entrar, no caso, em bifusão e tal, e aí vai derreter tudo. Em uma reportagem especial, os 50 anos de carreira de Armandinho Macedo, o mestre da guitarra baiana. O quadro Perfil destaca a vida e o trabalho da dançarina Isaura Tupiniquim, integrante do coletivo Teia Move. Eu pensava muito na imagem de um corpo que ele está preso ao sistema, mas ao mesmo tempo ele manipula o sistema. Então, o corpo e o equipamento, né? O corpo e a máquina, assim, essa relação, mas não a máquina como maquinal, mas essa máquina subjetiva. Assim. Uma pessoa que sai de Tinga para vir em Salvador, doar sangue no Rio Vermelho, ele volta para casa no mesmo dia? Porque o diabo da mulher faz 55 minutos aí pra você não ficar tonto, perdeu o buzu. Piscite Mota coloca todo mundo pra rir com o espetáculo Piscite, entre umas e outras. Numa casa que tem 11 meninos, pão de sal é luxo, tá ligado? E se comprar pão de milho, vida Arábia Saudita, tem briga. Saraína, guerra de faixa, comigo. Tudo isso e muito mais só aqui no Soterópolis, a sua revista de arte e cultura da TVE, que começa a partir de agora. Poucos músicos da história podem ser rotulados como gênios. Talvez tão poucos ainda consigam chegar a meio século de carreira, revolucionando e influenciando gerações. Armandinho Macedo é um daqueles músicos que pertencem a um outro patamar, onde apenas a genialidade pode garantir acesso. Com 10 anos eu estava lá já no trio Mirim, já era o solista, um trio que meu pai fez para mim. E assim eu comecei, em 64, essa minha história em cima do trio elétrico, porque desde pequenininho que eu via meu pai sair, eu chorava em casa e eu queria ir também, e não podia, claro. Mas com 10 anos foi a minha maioridade para tocar, para ter um trio elétrico. Foi a primeira vez que eu vi Armandinho tocar. Ali na Praça da Sé, eu armado do lado com a prancheta e eu do Tapajós com o outro lado. Aí a Osmar fez: Orlando, veja meu filho Armandinho tocar com 9 anos de idade. Ter o pai como ídolo, né? Uma referência musical. O meu mestre, apesar de nunca ter aprendido a ler música, assim como eu, até hoje não sei uma nota na pauta. Então, segui os caminhos dele. Várias memórias, assim, especiais, especialíssimas com ele, de som, assim, da gente gravando
momentos da gente gravando, momentos da gente fazendo show, momentos da gente fazendo show ao vivo e gravando e ele não errar uma nota, um cara que não erra uma nota, tipo, pô, erra uma pelo menos, para poder ficar humano junto com a gente. O jeito que Armando toca e a forma que ele toca, eu acho que é uma coisa única e que às vezes as pessoas até tentam fazer como ele, mas é única, é aquela coisa que é dele, né? Que é muito pessoal e eu acho que é inimitável. Armandinho, eu considero o maior instrumentista do mundo. É esse Armandinho que está aí. Costumes e crenças ancestrais de 3 tribos do Quênia, na África Oriental, estão retratados em cada uma das 20 imagens que compõem a exposição Luz Negra, do fotógrafo Robério Braga. Eu gosto muito daquela região, eu acho é uma África oriental, é uma África que tem influência da árabe. Então, assim, é uma África diferente da África que a gente conhece aqui na Bahia, né? Que é mais a África Ocidental, Angola, etc. E aquela região eu fiquei curioso e comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar, eu descobri esses povos que têm esses adornos, quer dizer, os Maasai, os Popote. São tribos ancestrais e que trazem esse adorno no cerne da sua cultura. E esses adornos, eles são fundamentais, eles são códigos sociais ali dentro. Você vê uma foto, você consegue reconhecer se é uma mulher casada, uma mulher com filho, o chefe da tribo. Foram 2 viagens entre 2011 e 2012 e só depois de muitos cliques e algumas noites mal dormidas, o fotógrafo percebeu uma maneira de traduzir de forma poética as impressões do lugar. No 7º dia ainda não tinha saído nada como eu queria. Tinha saído muita coisa, mas nada como isso. E eu estava tentando e buscando e fazendo 1000 testes e fazendo 1000 exposições e lá acordávamos todo dia 4 horas da manhã, íamos dormir também tarde. E aqueles animais também selvagens ali, a gente dormia nas tribos, a gente dormia na savana, então tinha também uma tensão ali de que, pô, a gente estava numa tenda, não tem cerca, não tem nada, então as hienas chegam muito perto durante a noite, elas chegam realmente muito perto, elas chegam assim para fuçar o tecido da tenda e elas fazem barulho, elas gritam, então acordam à noite ali, então assim, muito daquilo foi me estressando, mas no 7º dia fez-se a luz negra. Cheguei numa técnica que é antiga, que é a subexposição fotográfica. Quer dizer, eu capto menos luz do que o necessário, então as baixas luzes sofrem muito com isso. Quer dizer, a pele negra, ela vira quase como se fosse uma silhueta e os adornos eles gritam ali. Nas fotografias de Robério, a fuga do atalho fácil do exotismo é uma das características que saltam aos olhos do curador da exposição, Diógenes Moura. A gente não perde essa ancestralidade, eles não se vendem essa coisa tenebrosa que é a globalização em determinados aspectos. E aí o que ele faz? Ele vai lá e ele tem um entendimento muito grande para chegar a uma série final como essa. Por isso que a série é comovente, por isso que ela tem ela causa essa admiração no espectador. E poderia não ter dado nada certo, ser uma fotografia oca, ser uma fotografia turística, ser uma fotografia exterior. Não é. O que existe aqui é um retrato interior.
se essas fotografias fossem coloridas, o apelo visual e o apelo reflexivo e o nosso apelo diante delas seria diferente. O Robério segue uma tradição dos grandes fotógrafos baianos, como VG, Mário Cravo Neto, Balsá. Ele tem demonstrado ser um fotógrafo altamente sensível desde os salões de fotografia que nós fazemos na Escola de Belas Artes. Se percebe que o que ele quer não é o folclórico, não é o propagandístico, é um conteúdo humano. For a long time, the story about Africa has O always embaixador do Quênia, Kirimi Kaberia, veio a Salvador para prestigiar a abertura da exposição no Museu Carlos Costa Pinto. Ele relembra que muitos relatos sobre a África destacam apenas a guerra, a fome, mas nesta exposição é mostrada a realidade da África. Ele diz também que a cultura do povo Maasai é uma das mais importantes do Quênia e que precisa ser preservada. Para o embaixador, a exposição de Robério representa uma oportunidade de dizer ao povo brasileiro: olhe, realmente é bonito lá fora. Really, look, it's beautiful out there. As minhas fotos, eu só captei esse lado, né? Então, assim, são príncipes e princesas que mesmo às vezes, né? Às vezes não, mesmo tribos pobres, né? Pode-se dizer assim, que não tem muito recurso, que vivem ali de uma coisa com pouco, né? Às vezes com até escassez, mas eles são príncipes e princesas. Você olha algumas fotos e a dignidade está ali presente, tem uma dignidade, tem uma altivez. Antigamente esses povos faziam esses mesmos adornos com sementes, com fibras naturais. Hoje em dia com plástico, eles se vestem com tecido e eles não podem mais matar um leão para fazer um couro e se vestir. E a gente costuma sempre achar que para uma cultura ficar preservada, ela tem que ficar intacta, numa redoma quase que, né? E aqui nesse caso a gente prova que não, que eles se adaptaram e resistiram. Talvez se eles não tivessem se adaptado, já tinham perdido muito da sua cultura. Em agradecimento pelos registros fotográficos que eternizam a cultura do Quênia, o embaixador presenteia publicamente o fotógrafo Robério Braga com a bandeira do país. Thank you for joining us. You see, his and mine. Now, he is my ambassador here. Thank you very much. Very honored. My pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Música, cinema, exposições, teatro. Agora é hora da agenda. O Museu do Ritmo vai receber uma nova edição do Sarau do Brown. Música, dança, moda e muitos convidados vão estar presentes no evento organizado por Carlinhos Brown, no dia 23 de fevereiro, às 6 da tarde. Já em clima carnavalesco, a banda Baiana System se apresenta mais uma vez na Praça Teresa Batista, do Pelourinho, nesta sexta, às 9 da noite. Olha, eu fui para a cidade despreocupado. Quando cheguei na Sé, vi um povoado. Oi, minha gente, fiz um perguntado. Responderam o cavaleiro que tinha chegado. A gente faz um rápido intervalo e, na volta, você acompanha o Soterópolis em um passeio pelos tabuleiros de dominó de Salvador. A gente, quando chega para a idade, com 72, a gente tem que ocupar a mente com alguma coisa para não ficar com os neurônios, entrar, no caso, em bifusão e tal, e aí vai derreter tudo.